Fala, minha família Caipora! Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Tom do canal Caipora Análises e Tips. Neste vídeo, iremos analisar os jogos do dia 5 de março e iremos utilizar a plataforma da Casa de Apostas para fazer as análises, beleza? E eu trago para vocês a nossa planilha Caipora, que o link está no topo dos comentários para vocês conferirem online, beleza, galera? Trago os resultados do dia 4 de março. Tivemos 20 palpites com 11 greens e 4 reds até o momento e um jogo foi adiado, beleza? Para o dia 11 de março, a Morebieta contra o Leganés, beleza, galera? E 4 jogos ainda irão acontecer nesta data, beleza? Já no jogo do Al-Ain contra o Al-Nassr, que jogo, hein, meu? Putz, eu acho que o Al-Nassr ainda tem chance de passar pelo segundo jogo ser em casa, beleza? O Al-Nassr perdeu uma sequência de jogos de 11 jogos sem perder, beleza, galera? E ele jogou muito mal e não conseguiu reverter o placar, tá? Agora é só aguardar o jogo de volta, beleza? Já no jogo do Shamrock Rovers e o Derry City, o jogo foi 2-2, mas olha a surpresa. Tivemos no gol nos acréscimos, tá? O Shamrock conseguiu empatar a partida por um vacilo da defesa do Derry City, beleza, galera? Então esse jogo, por pouco, não tivemos o green, beleza, galera? No jogo do Vasteiros e o Sandsval, o jogo foi bem disputado, com muitas faltas, tá? Ficamos no quase com o Vasteiras, perdeu muitos gols, beleza? Já no jogo do Osasuna contra o Deportivo Alavés, foi 1-0 para o Osasuna, tá? O jogo foi um golaço de fora da área do Osasuna, porém, ambas as equipes sem criatividade, tá? Não conseguiram marcar nenhum golzinho e atacar muito, por isso essa partida não ultrapassou do 1-0, beleza, galera? Então vamos lá para os nossos palpites do dia 5 de março, beleza? Mas antes, não se esqueçam de clicar ali, ó, e se inscreva no canal para fortalecer a gente. Já somos 605 caiporas, beleza, galera? Estamos crescendo, então nos ajude com isso, valeu? E também não se esqueçam de curtir o nosso vídeo e deixar um palpite nos comentários sobre o que vocês estão achando dos nossas análises, beleza, galera? Vamos lá então para os nossos palpites? Bora pra intro! Bora, meus amigos caiporas, com nossas análises do dia 5 de março. Trago para vocês o Al Hilal Saud contra o Al Ittihad Jeddah. Trago para essa partida na Liga dos Campeões da AFC com o mercado de over meio gol no primeiro tempo. O Hilal tem 64% de probabilidade de vitória e na forma recente ele tem 100% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, venceu todas as partidas. Muito cuidado com quem vai entrar com a vitória do Al Hilal, tá? E esses jogos, a zebra, a chance cada vez chegando muito perto, beleza, galera? E o Al Ittihad, ele tem 61% de aproveitamento. No histórico são 21 partidas do Hilal, 8 empates e 5 vitórias do Al Ittihad. A média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, o Al Hilal vem a 5 jogos vencendo e nos últimos encontros das duas equipes tivemos gol no primeiro tempo em quase todas as partidas, tá? Na casa do Al Hilal também temos gol no primeiro tempo na única partida disputada. E nos últimos jogos nos campeonatos, ocorreu gol no primeiro tempo na maioria das partidas das duas equipes, beleza, galera? Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos over gol no primeiro tempo, beleza? Bora para a próxima partida, Philadelphia Union contra o Pachuca. Separei essa partida da CONCACAF com over do 1,5 gols. O Philadelphia tem 48% de probabilidade de vitória e nos últimos 9 jogos ele tem 50% de aproveitamento. O Pachuca tem 72%. No histórico foi uma partida disputada com uma vitória de 1-0 do Philadelphia. E em séries do Philadelphia ele vem empatando a 3 partidas, enquanto o Pachuca ele vem marcando gols nos últimos 9 jogos. Últimos encontros das duas equipes foi uma vitória de 1-0 do Philadelphia, tá? E nos últimos jogos nos campeonatos tivemos over do 1,5 gols na maioria das partidas, tá? Apenas uma partida do Philadelphia contra o New England que foi 0-0. Então para essa partida eu acredito que nós teremos over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida, separei Aldo Reio versus Almarquia. Separei essa partida no Catar com over meio gol no primeiro tempo. O Aldo Reio tem 69% de probabilidade de vitória, porém ele tem 6% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, tá? Ele perdeu 8 das últimas 9 partidas e empatou uma.
enquanto o Almarquia ele tem 17%, tá? Verificando o histórico de partidas das duas equipes, foram 7 partidas com 7 vitórias do Roeio e a média de gols é de 4 gols. Verificando em séries, as duas equipes vêm sofrendo gols nos últimos 10 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, tivemos overgoal no primeiro tempo em quase todas as partidas. Últimos jogos nos campeonatos, overgoal no primeiro tempo na maioria das partidas. Então, para essa partida, eu separei overgoal no primeiro tempo, beleza? Próxima partida agora na Escócia, na League One. Separei Coventry Rangers contra o Falkirk com over do 1,5 gols. O Falkirk jogando fora de casa ele tem 63% de probabilidade de vitória com 67% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos, enquanto o Coventry Rangers tem 39%. No histórico são 4 vitórias do Cove, 3 empates e 3 vitórias do Falkirk. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Verificando em séries, o Cove vem sofrendo gols nos últimos 6 jogos e nos últimos encontros das duas equipes tivemos over do 1,5 gols em todas as partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, over do 1,5 gols na maioria das partidas, apenas 2 partidas do Falkirk que foi 1-0. Então para essa partida eu separei over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Glenavon contra o Glentoran. Separei essa partida da Irlanda do Norte com over do 1,5 gols. O Glentoran tem 51% de probabilidade de vitória com 78% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos, enquanto o Glenavon tem 28%. No histórico são 15 vitórias do Glenavon, 15 empates e 31 vitórias do Glentoran, e a média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, o Glenavon vem sofrendo gols nos últimos 7 jogos e nos últimos encontros das duas equipes tivemos over do 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over do 1,5 gols em quase todas as partidas, apenas uma partida do Coleraine contra o Glenavon que foi 1-0. Então para essa partida eu separei over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Steaua Bucareste versus Vitoru Panduri. Separei essa partida na segunda divisão da Romênia com over do 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Steaua é de 58%, tá? E verificando na forma recente, ele tem 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Vitoru tem 61%. No histórico de partidas, são uma vitória para cada lado e a média de gols é de 4,5 gols. Verificando em série do Steaua, ele tem 5 jogos marcando gols e o Vitoru tem 100 empates, 5 jogos. Últimos encontros das duas equipes, tivemos over do 1,5 gols nas duas partidas disputadas. E nos últimos jogos nos campeonatos, over do 1,5 gols em quase todas as partidas. Então para essa partida eu separei over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida no México, agora Atlante versus Tlaxcala. Separei essa partida com over do 1,5 gols. O Atlante tem 65% de probabilidade de vitória com 33% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Tlaxcala tem 39%. Verificando o histórico, são 4 vitórias do Atlante, 2 empates e 1 vitória do Tlaxcala. E a média de gols é de acima de 2,5. Verificando em séries, o Tlaxcala vem marcando gols nos últimos 5 jogos e nos últimos encontros das duas equipes tivemos over do 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over do 1,5 gols na maioria das partidas, galera. Então para essa partida eu separei over do 1,5 gols, fechou? Próxima partida agora, Chivas de Guadalajara feminino contra o Necaxa. Separei essa partida ainda no México com vitória no primeiro tempo para casa. O Chivas tem 80% de probabilidade de vitória, tá? Com 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Necaxa tem 22%. No histórico são 13 vitórias do Chivas e 1 vitória do Necaxa e a média de gols é de 3 gols. Verificando em séries, o Chivas ele vem a 6 jogos marcando gols e o Necaxa não vence a 5 partidas e perdeu 4 delas. Últimos encontros das duas equipes, tivemos vitória no primeiro tempo do Chivas na maioria das partidas, tá? E nos últimos jogos nos campeonatos das duas equipes, o Chivas ele vem vencendo o primeiro tempo em quase todas as partidas e o Necaxa ele vem perdendo o primeiro tempo na maioria das partidas. Então eu acredito que para essa partida nós teremos vitória para os Chivas no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, ainda na Liga Feminina do México, separei Monterrey contra o Santos Laguna. Separei essa partida também com vitória no primeiro tempo para casa. O Monterrey tem 83% de probabilidade de vitória com 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Santos ele tem 11%. Verificando o histórico, são 12 vitórias do Monterrey e 2 empates. O Santos não venceu nenhuma partida. Em média de gols, temos acima de 3 gols. E em séries, o Monterrey ele vem sem empates nos últimos 5 jogos e venceu 4 deles, enquanto o Santos vem a 5 jogos sem vitórias e perdeu 4 deles. Últimos encontros das duas equipes,
tivemos vitória no primeiro tempo do Monterrey na maioria das partidas. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos vitória no primeiro tempo para casa, beleza? Próxima partida, agora na Argentina, separei Racing contra Sarmiento. Separei essa partida com vitória e empate para casa. O Racing tem 61% de probabilidade de vitória, com 56% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Sarmiento tem 17%. No histórico são 5 vitórias do Racing e 2 empates. E a média de gols é de acima de 2 gols. Verificando em séries, o Sarmiento ele vem sem vitórias nos últimos 5 jogos e perdeu 4 deles. E nos últimos encontros das duas equipes, tivemos vitória e empate do Racing em todas as partidas. Últimos jogos nos campeonatos, vitória e empate do Racing na maioria das partidas, e o Sarmiento, fora de casa, ele não vence nenhuma das partidas. Então, para essa partida, eu separei vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, Vélez contra Rosário Central. Separei under 3,5 gols para essa partida. A probabilidade de vitória para o Vélez é de 49%, ele tem 61% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Rosário tem 56%. Verificando no histórico, são 14 vitórias do Vélez, 8 empates e 9 vitórias do Rosário Central. E a média de gols é de acima de 2,5 gols. Verificando em séries, o Vélez vem sem derrotas nos últimos 5 jogos e o Rosário vem sem empates nos últimos 5 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria das partidas, tá? Então, para essa partida, eu separei under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, Peterborough versus Northampton. Separei essa partida com over 2,5 gols na Liga 1 da Inglaterra. O Peter tem 68% de probabilidade de vitória, com um aproveitamento nos últimos 9 jogos de 50%, enquanto o Northampton tem 50% também. Verificando no histórico, são 12 vitórias do Peter, 2 empates e 4 vitórias do Northampton. E a média de gols é de acima de 2 gols. Verificando em séries, o Peter ele vem vencendo a 3 partidas e o Northampton vem marcando gols nos últimos 7 jogos. Últimos encontros das duas equipes, tivemos over 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria das partidas, tá? Apenas uma partida do Cambridge contra o Peter, que foi 1-0. Então, para essa partida, eu separei over 2,5 gols. Próxima partida, Coventry City versus Rotherham. Separei essa partida com o mercado de over meio gol no primeiro tempo. Por que eu separei essa partida com este mercado? O Coventry tem 72% de probabilidade de vitória com 56% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Rotherham ele tem 6%. Verificando o histórico, são 7 vitórias do Coventry, 5 empates e 5 vitórias do Rotherham. E a média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Rotherham ele não vence há 9 partidas, tá? E verificando os últimos encontros das duas equipes, tivemos overgoal no primeiro tempo na maioria das partidas, tá? Verificando na casa do Coventry, overgoal no primeiro tempo também. E nos últimos jogos nos campeonatos, vem ocorrendo gol no primeiro tempo na maioria das partidas de ambas as equipes. Então, para essa partida, eu separei over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, separei Leeds contra o Stoke City. Separei essa partida no mercado que faz muito tempo que eu não trago para vocês. Vitória ou empate para casa e under 5,5 gols. Por que eu separei este mercado? O Leeds tem 70% de probabilidade de vitória com 78% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos, enquanto o Stoke tem 33%. Verificando o histórico, são 5 vitórias para cada lado e 2 empates, e a média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, o Leeds vem marcando gols nos últimos 10 jogos e o Stoke vem sem empates nos últimos 5. Nos últimos encontros das duas equipes, temos under 5,5 gols em todas as partidas e o Leeds venceu 3 das últimas 6 partidas, tá? Não tivemos empate. Na casa do Leeds, a mesma coisa, ele venceu 2 das últimas partidas e a outra foi nos pênaltis, que foi 12-0 para o Stoke, que empatou no resultado agregado, tá? E verificando os últimos jogos nos campeonatos, o Leeds em casa ele vem vencendo a maioria das partidas, porém não ultrapassa os 5,5 gols em nenhuma delas. Enquanto o Stoke, ele também não sofre muitos gols, teve apenas uma partida que ultrapassamos 5,5 gols na partida, tá? O Stoke fora de casa também, ele não se dá muito bem, venceu só o Rotherham, que é um dos últimos colocados do campeonato. Então, para essa partida, eu separei vitória, empate para casa e under 5,5 gols, beleza? Próxima partida, Nacional de Assunção versus Palestino. Separei essa partida na Libertadores com mercado de under 3,5 gols. O Nacional tem 42% de probabilidade de vitória, com 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, e o Palestino tem 72%.
Em séries, as duas equipes vêm sem empates e as duas equipes venceu 4 das últimas 5 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, tivemos under 3,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, eu separei under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, agora na Liga dos Campeões, tá? Separei o Bayern de Munique versus a Lazio. Esse jogo, o Bayern perdeu a primeira partida por 1-0 fora de casa e agora trouxe o jogo de volta para casa. Eu acredito que o Bayern possa deslanchar novamente, tá? Mas ele vem muito mal nas últimas partidas. Espero que ele não deslanche tanto e não ultrapasse os 4,5 gols nessa partida. Eu separei under 4,5 gols para essa partida. O Bayern, ele não poderá voltar ao seu espírito campeão de marcar muitos gols, tá? Ele tem 74% de probabilidade de vitória com 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. A Lazio tem 39%. No histórico são 2 vitórias do Bayern e 1 vitória da Lazio. E a média de gols é de 3 gols. Verificando em séries, o Bayern vem sofrendo gols nos últimos 7 jogos e a Lazio vem sem empates nos últimos 5. Últimos encontros das duas equipes, tivemos under 4,5 gols em 2 das últimas 3 partidas e na casa do Bayern, a única partida disputada, tivemos under 4,5 gols. Últimos jogos nos campeonatos, temos under 4,5 gols em quase todas as partidas, apenas uma partida do Bochum contra o Bayern e ele perdeu por 3-2. Então, para essa partida, eu separei um under 4,5 gols, beleza, galera? Próxima partida e última, eu separei Real Sociedad contra o Paris Saint-Germain. Separei outro mercado que eu tô trazendo poucas vezes para vocês. Separei um handicap europeu de +2 para fora. Por que eu separei este mercado? A probabilidade de vitória está equilibrada para ambas as equipes e o Paris Saint-Germain tem 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Real Sociedad tem 28%. No histórico entre as duas equipes, temos só os dados da partida de ida deste campeonato, com uma vitória de 2-0 do Paris Saint-Germain, tá? Em séries, do Real Sociedad ele perde a 3 partidas e o Paris Saint-Germain vem sem derrotas nas últimas 5 partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, temos o Paris Saint-Germain sem perder por 2 ou mais gols de diferença em nenhuma das partidas, tá? E verificando na partida do Real Sociedad, ele não vence as partidas com 2 ou mais gols de diferença, tá? Então eu acredito que para essa partida nós teremos um handicap europeu de +2 para fora. O handicap, como todo mundo sabe, ou como vocês que estão aprendendo e não sabem, ele funciona assim. O Paris Saint-Germain iniciará a partida vencendo por 2-0 e se o Real Sociedad vencer por 2 ou mais gols de diferença, irá empatar por 2-2 ou teremos um empate, ou o Real Sociedad, se ele tiver uma vitória, nós não teremos o green desta aposta, beleza, galera? Vamos lá então, vou transferir vocês para o nosso bilhete Caipora. Fala, família Caipora, eu trouxe para vocês o nosso bilhete. Separei over meio gol no primeiro tempo para Aldo Reio versus Almarquia, over 2,5 gols para Kobe Rangers versus Falkirk. Vitória empate para casa em Racing Club versus Sarmiento e separei over 2,5 gols para Peterborough versus Northampton Town. Separei under 4,5 gols para Bayern de Munique versus Lazio e Paris Saint-Germain com handicap +2 para fora. Beleza, galera? E não se esqueçam, os nossos bilhetes e os nossos palpites são para vocês montarem os bilhetes de vocês com o que vocês acreditam que fazem sentido para vocês, beleza, galera? Vamos lá então, muito obrigado a todos, até o próximo vídeo, fui!